Existem algumas coisas que não podemos duvidar, muito menos brincar. Essa é uma história que aconteceu há alguns anos atrás em uma pequena cidade do interior. Os jovens naquela época era muito comum, até mesmo hoje, ficarem até altas horas da noite, conversando, contando histórias de mistério e muitos deles duvidando das histórias que os colegas contavam. E é aí que vai começar a nossa história. Mas antes, se você ainda não é um inscrito desse canal, inscreva-se no canal, já vá deixando o like para não esquecer e o melhor, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o nosso canal. Mas vamos à história. Nessa cidade havia muitos jovens, era muito comum nas noites frias de inverno eles ficarem conversando ao embaixo do único poste de luz ali que tinha uma iluminação bem farta, dava para iluminar bem longe. A luz realmente era muito forte. E eles ficavam conversando ali até altas horas da noite. Era muito comum e eles viam seguido aqueles trabalhos que são feitos, né, nas encruzilhadas ali daquela pequena cidade. Pois exatamente numa sexta-feira, 13, eles começaram a contar uma série de histórias incríveis. Mas o mais importante, e como em todo lugar, sempre tem aquele que não acredita nessa história. Contaram uma história até 2 horas da madrugada. E naquela euforia, eles acabaram vendo uma luz bem ao longe numa encruzilhada. No início, não chamou muita atenção, só que a luz se propagava, ficava forte e diminuía. Ficava forte e diminuía. Isso acabou atraindo a atenção daqueles jovens que imediatamente foram até o local para ver do que se tratava. Ao chegarem lá, eles viram algumas velas na encruzilhada, alguns papéis tipo seda vermelha e muita pipoca no chão. As velas tinham algumas cores diferentes. Algumas eram brancas, outras eram vermelhas. E isso realmente acabou despertando a curiosidade dos jovens. O jovem, ele acha que sabe tudo, que entende de tudo e que não tem medo de nada. Justamente por isso, depois de confabularem por alguns instantes, um deles resolveu chutar aquele trabalho que estava no chão. Isso não se faz. Isso é brincar com alguma coisa que não se conhece. É brincar com algo que não se conhece. Depois de alguns chutes, muitas risadas, ficou tudo espalhado, acabaram voltando para o poste de luz onde eles contavam histórias e ficaram ali por mais uns 30 minutos aproximadamente. Ao longe, eles conseguiram ainda ver uma luz que ia aumentando devagarzinho, como um fogo, alguma coisa parecida. E naquela luz, eles viram uma figura assustadora de preto, toda de preto. Isso realmente acabou assustando muitos jovens, que acabaram correndo cada um para suas casas. Mas o jovem que havia chutado, havia espalhado aquele trabalho, naquela noite ele não dormiu bem. Ele entrou para sua casa e imediatamente assustado, acabou indo para seu quarto, onde dormia com seu irmão mais velho. E imediatamente deitou-se na cama, quase que sem tirar a roupa, apenas o calçado, e se tapou com as cobertas. Estava um pouco escuro. Naquele tempo, algumas casas, como a dele, usavam ou vela, que apagavam muito cedo, ou o famoso lampião a querosene. A sua casa era o lampião, mas que estava apagado.
O jovem ficou embaixo das cobertas e não conseguia dormir. Alguma coisa passava pelo seu interior, alguma coisa muito assustadora. De repente, ele ouve barulhos na parte de trás e batidas leves na sua janela. Essas batidas acabavam ficando mais forte e mais forte e mais forte. E algo começou a acontecer. De repente, com um vento muito forte, as janelas do quarto acabaram se abrindo. O jovem, muito assustado, acabou rapidamente se levantando e tentando fechar a janela. E ao longe, na rua, ele vê aquela misteriosa figura de preto o chamando para a rua. O jovem, muito assustado, fecha a janela. Muito assustado, ele começa a gritar, no que seu irmão acorda apavorado, sem saber o que tinha acontecido. E ele relata o que tinha visto no outro lado da janela. Seu irmão abre a janela imediatamente e olha para a rua, mas não vê nada. O jovem, muito assustado, afirma que realmente ele viu uma figura e conta a história do que tinha acontecido naquela noite. Seu irmão não dá muito crédito e volta a dormir. E o rapaz, que havia esparramado todo aquele trabalho que estava na encruzilhada, naquela noite não conseguiu dormir direito. No outro dia, muito assustado, ele sai para a rua e começa a conversar com aqueles seus colegas que estavam na noite anterior e viram tudo o que tinha acontecido. Ele conta a história muito assustado. Todos riem dele. Então eles resolvem ir até o local na encruzilhada onde tudo tinha acontecido. Lá chegando, acontece o mesmo. Não tem absolutamente nada no chão. Não existe nenhum sinal de que ali tivera alguma coisa. E aí fica o mistério. O que será que aconteceu naquela noite realmente? Seria tudo fruto da imaginação de jovens exaltados por causa de uma história de terror, por causa de histórias de mistério que estavam contando? Ninguém sabe. Esse, com certeza, é mais um dos mistérios que ficam no ar. Mas e você? Você conhece alguma história? Eu gostaria de ouvir aqui nos comentários o seu relato. Você tem alguma história? Você já passou por alguma coisa misteriosa na sua vida e que não teve explicação? Deixe nos comentários. E não esqueça, deixe like nesse vídeo para que isso não aconteça com você.